Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso, que são os vinhos italianos. Vou te passar um panorama geral sobre as principais uvas, regiões e algumas dicas de compra. Confere aí. Bom, antes de começar o conteúdo de hoje, um recado rápido aí, um recado muito feliz, na verdade, né? As nossas vagas para o primeiro grupo lá para o roteiro África do Sul esgotaram. Obrigado, galera! Aê, aplausos! Muito obrigado! Isso mostra o quanto o canal Vinhos de Bicicleta tem gente engajada com a gente, querendo conhecer a cultura do vinho mundial. Dado esse sucesso, né? Porque a gente conseguiu fechar esse grupo aí em um mês e pouquinho, eu quero abrir um segundo grupo. Então eu já vou ficar um tempinho a mais lá na África do Sul, porque bastante gente acabou ficando de fora ali. Então a gente abriu uma lista de espera para um segundo grupo que vai acontecer na primeira semana de maio do ano que vem, 2023. Então, bora lá, hein? Viajar e conhecer a cultura do vinho, entre outras coisas, lá na África do Sul junto comigo. Se você quiser saber mais informações, tem um vídeo que a gente gravou aqui no canal Vinhos de Bicicleta só sobre esse assunto e eu vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo para você saber um pouco mais desse roteiro África do Sul, beleza? Então hoje a gente vai viajar junto pelos vinhos italianos. E olha, a Itália é um país muito vasto, com muita complexidade aí de vinhos, uvas, estilos diferentes. Então hoje o intuito é te ajudar a simplificar essa história toda. Agora é lógico, né? Se sobrar alguma dúvida ainda aí e tal, comenta pra gente. Se quiser complementar alguma informação, os comentários de vocês são muito bem-vindos aqui nos nossos episódios e não esquece de deixar seu like, porque ajuda demais a esse conteúdo chegar para cada vez mais pessoas. Tô falando sério, hein? Like ajuda de verdade, então deixa seu like aí. Então vamos lá, como começou essa história toda? Por que hoje, na verdade tô até com a minha colinha aqui, 2015, a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo. Mas quando começou tudo isso, por que ela é essa potência no mundo dos vinhos? Ó, tem duas palavrinhas aí que explicam muita coisa. Império Romano. É aí que está a grande força motriz da antiguidade ali no território italiano. Por quê? Porque os romanos eles usavam a cultura do vinho para fins recreativos, fins religiosos, fins culturais, fins alimentares e fins militares. Porque uma das formas de domínio do Império Romano era justamente instituir a cultura do vinho sobre o povo dominado. E a gente já viu isso acontecer aqui na América do Sul, quando os colonizadores espanhóis fizeram a mesma coisa ali com o povo chileno, com o povo argentino. Era levar uma cultura junto como uma forma de domínio e a cultura do vinho estava inserida aí nesse contexto. Agora é lógico, né, que o vinho da antiguidade, feito lá na época dos romanos, não tinha nada a ver com o que a gente conhece hoje pelos vinhos italianos. Era um vinho mais oxidado, um vinho menos longevo, um vinho mais desequilibrado de uma maneira geral, às vezes com acidez muito alta, com contaminação de alguma coisa ali, de algum fungo. Então, era um vinho mais difícil, vamos dizer assim. Isso começou a mudar conforme a modernidade chegou. As informações começaram a ser mais compartilhadas e a ciência evoluiu também no campo, também na agricultura, né? Isso beneficiou demais o entendimento ali de cada terroir italiano e aí a modernidade trouxe esse desenvolvimento mesmo para a indústria do vinho na Itália como um todo. É daí que começam a surgir os sistemas de proteção de origem. São as denominações de origem que a gente tanto fala hoje em dia. A Itália foi pioneira nisso. Para você ter uma ideia, a primeira região demarcada para uma denominação de origem foi Chianti, que eles demarcaram um território falando, ó, aqui é Chianti, lá dentro da Toscana. Os italianos eles têm um papel muito importante nessa organização de informações e nesse aprimoramento do conhecimento de terroir, isso em escala mundial, tá? Então confere na tela aí comigo quais são esses sistemas de proteção do vinho italiano e como ele é dividido. Vamos lá. Na base da pirâmide a gente tem o vinho di tavola, que é o vinho de mesa mesmo, italiano ali. Você pode ir na Itália e chegar num restaurante e falar, qual que é o vinho da casa aí? Muitas vezes eles vão te servir o vinho di tavola, que é o vinho feito ali mesmo, né, para aquele restaurante, por um produtor sem seguir regras regionais ou sem seguir uma uva específica, né, sem utilizar uma uva específica de alguma denominação de origem. Não quer dizer que o vinho é ruim, mas ele é o mais simples no quesito regulamentação. Quando a gente já sobe um pouquinho essa pirâmide, a gente chega nos IGTs, né?
que é Indicazione Geográfica Típica. E aí são cerca de 100 IGTs que a gente encontra na Itália, que dentro dos vinhos regulamentados também é a mais abrangente, né? Porque ele está uma escalinha acima do vinho de távola, mas o IGT ainda é mais permissivo nas suas regras, né? O IGT ele já começa pelo menos a demarcar uma região e coloca uma regra ou outra com relação à uva. Isso vai variar, tá? Mas a uva, a produtividade do vinhedo, só que as IGTs elas ainda são abrangentes. Quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, né, que os italianos começam a exigir um pouco mais de regulamentação do vinhedo, aí a gente já está falando das denominações de origem de fato, que são as DOCs e as DOCGs. Só para você ter uma ideia, conferindo aí na nossa querida pirâmide, são cerca de 300 DOCs na Itália e 76 DOCGs, né? DOCG é o topo da pirâmide. Ah, então são os melhores vinhos? Não necessariamente. Não é porque é um DOCG que é garantido que você vai gostar desse vinho, mas ele foi o que seguiu regras ali de vinificação mais rígidas, mais rigorosas, com o intuito de garantir qualidade e tipicidade para aquele vinho dentro de uma região específica. Ah, e só para você saber, né? DOC é denominação de origem controlada e DOCG é denominação de origem controlada e garantida. Essa é a sigla, beleza? E tem algumas palavrinhas aí que você pode encontrar também em rótulos italianos e eu vou te dizer exatamente o que elas representam. Vamos lá. Clássico ou histórico. Isso quer dizer que um vinho que está dentro de uma região demarcada ali, ele é um DOC ou um DOCG, mas ele está em uma área que é a mais antiga daquela DOC ou aquela DOCG. Então eu vou te dar um exemplo, Amarone Clássico. O que isso quer dizer? É um DOCG de Amarone, só que feito lá na região mais antiga demarcada do Amarone, beleza? Isso é fácil. A outra palavra que você pode encontrar é riserva. E a legislação italiana, ela não diz com relação ao tempo de barrica, mas ela diz com relação ao tempo que aquele vinho vai ficar amadurecendo no produtor antes de chegar no mercado. Se for para vinhos tranquilos, vinhos tintos tranquilos, esse vinho tem que ficar no produtor 2 anos antes de sair para o mercado. Se for vinho tranquilo branco, 1 ano. Se for espumante método Charmat, 1 ano. E se for espumante método tradicional, 3 anos. Ah, Rodrigo, mas e o tempo em barrica? Isso varia de DO para DO, né? De denominação de origem para denominação de origem. Porque isso daí, em Chianti, eles exigem que seja X tempo em barrica. Lá no Amarone que eu citei, eles já exigem outro tempo de barrica. Então isso aí você vai ter que ver de acordo com cada denominação de origem. E como você acha que está hoje a produção do vinho italiano? Você acha que faz mais tinto, mais vinho branco? Na verdade, é meio que 50% ali. Só que não é vinho branco tranquilo, né? O que você acha que puxa a escala de vinho branco para cima quando a gente fala de Itália? O Prosecco, né? O espumante branco, Prosecco. Porque o Vêneto é a região que mais produz vinhos na Itália, em volume de produção mesmo. E no Vêneto é onde se faz o Prosecco, né? Prosecco, esse espumante aí que é conhecido no mundo inteiro, esse espumante italiano que é um clássico. Então, assim, de fato o Prosecco ajuda muito a Itália estar no ponto que ela está, né, no auge, no topo do mundo de produção em volume de vinhos, mas os vinhos tintos também têm uma representatividade muito grande aí no resto da Itália inteira, né? Quando a gente fala de espumante, é basicamente o Vêneto ali ganhando ali essa corrida. Mas quando a gente vai para outros lugares da Itália, aí existe aí uma paridade e quase sempre os tintos ganham dos vinhos brancos em volume de produção. E um fato muito legal para você ter em mente, muito legal mesmo, é que se a gente pegar a Itália como um todo e dividir ela com 2 faixas, né, fazer 3 pedacinhos, a gente vai ter uma Itália mais ao norte, que é a Itália setentrional. A Itália da faixa do meio ali vai ser a Itália central. E a Itália do sul, a gente chama ela de Itália meridional e insular. E por que eu estou te falando essa história toda? Por que dividir a Itália em 3? Porque os vinhos feitos nessas 3 partes da Itália são completamente diferentes. Eles têm atributos muito característicos de cada região. Se a gente fala da Itália do Norte, a Itália setentrional, os vinhos vão ter quase sempre, uma pegada de rusticidade nos aromas e sabores, ou seja, trazendo toques além das frutas para fazenda, para toques herbáceos,
para toques de estrebaria. Isso é muito comum de você encontrar em vinhos do norte da Itália. E com essa rusticidade vem junto uma acidez muito interessante, né? São vinhos extremamente elegantes, com uma acidez, com um frescor lá em cima, ou seja, extremamente gastronômicos e quase sempre de médio corpo para leve. É lógico, tem vinhos mais encorpados no norte da Itália, né? Porque, afinal de contas, é só o produtor deixar aquela uva mais madura. Quando a gente passa para a faixa central, né, a Itália central, aí os vinhos já se transformam um pouquinho. Eles continuam sendo gastronômicos, eles continuam tendo uma acidez alta e um frescor muito marcante, mas eles começam a perder aquela rusticidade mais intensa e começam a trazer um pouco mais da fruta. Então é muito comum você pegar um vinho dessa faixa do centro aí da Itália e sentir aromas mais frutados nesse vinho do que se você fosse comparar com um vinho do norte da Itália. Agora, quando você pega lá o sul, que é a última faixa que eu dividi para vocês, né? Itália meridional e insular, o que tem ali? Puglia, Sicília, como é que são esses vinhos? Eles são rústicos? Eles são leves? Muito pelo contrário, né? São vinhos aí muito carregados em fruta, né? Uma fruta quase sempre passada, uma fruta em estágio de compota ou uma geleia de frutas negras, né? Quem nunca aí tomou um primitivo da Puglia bem intenso? E aí aqueles toques rústicos começam a ficar mais ofuscados, né? Porque a fruta tem o real protagonismo nesses vinhos do sul. A acidez e o frescor começam a baixar, porque lembra, né? Clima quente, que lá é extremamente quente e seco, sul da Itália, você começa a perder a acidez naqueles frutos e aí isso também vai ser refletido no vinho. E gastronomicamente falando, também são vinhos um pouco mais limitados, porque quando você tem um vinho muito potente, muito frutado, com baixa acidez, aí você vai precisar harmonizar com comidas também intensas e tem que tomar cuidado com a gordura, porque se o vinho não tiver acidez, ele não vai contrapor legal essa gordura. Então eu estou falando de vinhos potentes. O sul da Itália é feito dessa maneira. E aí, qual que é seu predileto? Itália no norte, no centro ou no sul? Me diz aí nos comentários o que você gosta mais, qual o estilão que te agrada mais. E para te ajudar só mais um pouquinho, porque esse vídeo aqui, pô, se você não deixou o like ainda, deixa aí, né? Pelo amor de Deus. Esse vídeo aqui é o vídeo de cabeceira para quem quer saber de vinho italiano. Vamos lá, para te ajudar mais um pouquinho, eu vou te falar de algumas das principais regiões de cada um desses dessas três divisões que eu fiz e quais são as principais uvas, né? Então vamos lá, Itália setentrional, lá no norte da Itália, a gente vai encontrar lá Piemonte e as principais uvas do Piemonte são Nebbiolo, Barbera e Dolcetto. Lembrando que a Nebbiolo, essa primeira, faz o Barolo e o Barbaresco, vinhos rústicos, clássicos, super tânicos ali, né? Porque a Nebbiolo tem essa característica. Quando a gente vai ali pro ladinho, ali no norte ainda, a Lombardia, famosíssima pelo Franciacorta. Muitos chamam de o champanhe italiano, porque eles até usam castas francesas, fazem espumantes pelo método tradicional, ficam muito interessantes. E aí, essa concorrência, aí, vamos dizer assim, com esses espumantes do norte da Itália e a região de Champagne. Tem o Vêneto, como eu falei, né? Vêneto famosíssimo, terra do Prosecco, do Amarone della Valpolicella, do Valpolicella de entrada também, do Ripasso, né? O Vêneto que ele realmente puxa esse crescimento em volume de produção na Itália, né? O Vêneto é muito responsável por isso e Prosecco tá lá em cima nessa escala aí de volume de produção e eles exportam para o mundo inteiro. E para finalizar essa parte norte da Itália, a gente pode citar Emília-Romagna, que os vinhos são extremamente gastronômicos também. Eles vão para essa questão do frescor, com alguns toques que misturam fruta e rusticidade. Olha só, pra você ter uma ideia, né? No Netflix tem lá aquele documentário do Massimo Bottura, grande chefe italiano da cidade de Modena, em Emília-Romagna. E lá é uma capital gastronômica italiana, né? Você pega ali toda essa região de Emília-Romagna, olha o que eles inventaram por lá. Molho bolonhesa, prosciutto de Parma, parmigiano reggiano, né, o queijo parmigiano reggiano,
Grana Padano, ou seja, gastronomia pegando fogo nessa região, e aí os vinhos têm que acompanhar, eles têm que ser gastronômicos também, é justamente o estilo desta região de Emília-Romagna. E eu trouxe um aqui que é um vinho fantástico que está no clube atual da Vinhos de Bicicleta, e eu trouxe para a gente degustar junto aqui no final deste episódio de hoje. Então aguarde e confie. Quando a gente chega na parte central da Itália, aí tem uma região que ela tem muito da essência do norte, mas do ponto de vista climático, geológico, ela pode ser considerada ali como Itália Central. É a Toscana, e a Toscana é a terra da Sangiovese, né? A uva mais plantada da Itália. A gente fala muito aqui no canal sobre a Cabernet Sauvignon ser a rainha das uvas tintas. A Sangiovese para os italianos é a rainha das uvas tintas, né? Não é a Cabernet Sauvignon. E lá na Toscana é onde é feito o Brunello de Montalcino, o Chianti, os vinhos de Maremma, que a gente já falou tanto aqui no canal, lá do litoral da Toscana. Então, assim, terra de vinhos fantásticos, ainda gastronômicos, até porque a Sangiovese tem essa pegada de ser uma uva muito gastronômica. Ela apresenta bastante toque rústico também, né? Porque a Sangiovese tem essa característica. Mas se você for principalmente para o litoral da Toscana, uma região um pouquinho mais quente, mais ensolarada, com influência marítima, esse Sangiovese fica mais frutado. E eu te garanto isso, tanto que a gente já vendeu muito Sangiovese aqui do litoral da Toscana e tinha esse aspecto de vinho mais frutadão. A Toscana fica bem no meio do caminho, sabe? Às vezes os vinhos podem apresentar alguns toques mais rústicos, às vezes eles vão para um lado mais frutado, e só que sempre eles vão ser gastronômicos também, muito frescos e muito elegantes, e geralmente de médio corpo. Agora a gente chega na parte final, lá no sul da Itália, né? São algumas regiões, né, que a gente está falando aí de Itália meridional e Itália insular. São algumas regiões que são extremamente ensolaradas e secas, né? Os verões são muito secos. Aí a gente pode citar Abruzzo. Abruzzo tem a famosíssima Montepulciano d'Abruzzo. E os vinhos Montepulciano d'Abruzzo vão quase sempre caminhar para aromas mais frutados. Só que quando a gente compara com os outros vinhos que a gente citou até agora, eles são menos ácidos, menos frescos, menos gastronômicos, né? Ainda são vinhos gastronômicos, ainda são, tá? Porque a Abruzzo ela é quase ali Itália Centro, mas os vinhos são já menos ácidos e menos frescos. Agora, quando a gente vai para baixo disso, né, para baixo de Abruzzo, chegando na Puglia, na Sicília, aí, bicho, não é acidez e frescor que predominam nesses vinhos. Agora a gente já começa a falar de tanino, concentração de tanino, de muita fruta no aroma e, do ponto de vista gastronômico, como eu falei agora há pouco, não são vinhos tão versáteis, né? Eles são muito potentes, então eles vão geralmente pedir um hamburgão junto, ou uma pizza bem intensa, ou um churrascão, né? São vinhos que pedem comidas igualmente intensas, tá? Então é isso. Na Puglia, destaque aí para a uva Primitivo, que é um clássico da Puglia. Lá na Sicília, um destaque para a uva Nero d'Avola, que é também uva autóctone da Sicília, clássica. E eles vão para essa pegada de vinho potente, tânico, frutado e baixa acidez. Então é isso, galera. Olha só esse panorama geral que você tem agora sobre os vinhos italianos. É claro, tem mais região na Itália, tem mais uva pra gente falar aqui, só que aí teria que passar uma semana. É um episódio de uma semana, não é um episódio mais de alguns minutos, né? Então se faltou alguma região que você gosta muito, deixa aí nos comentários. Quem sabe não vira vídeo aí, um próximo episódio, né? Por que não? E você que tá aí cansado de me ouvir falar sem degustar o vinho aqui, agora chegou a hora. Aê, vamos lá, vamos degustar. Isso aqui eu trouxe de propósito, porque seria muito fácil eu falar de Itália e a gente trazer um vinho clássico da Itália, tipo um Brunello, um Barolo. Tanto que a gente já gravou sobre esses dois aqui no canal, né? Então a gente é mais diferentão aqui, eu gosto de uns achados, né? E eu acabei trazendo esse Guturnio Riserva. Essa denominação de origem é um DOC, né? Esse daqui. Por ser Riserva, a gente já sabe que ele pelo menos ficou 2 anos no produtor antes de chegar no mercado. Esse aqui tem estágio em barrica, ele ficou 1 ano em barrica. Esse vinhaço aqui é feito de Barbera e Bonarda. Olha só, eu citei a Barbera lá no Piemonte e ela aparecendo aqui de novo na Emília-Romagna. Essa uva é bem emblemática para os italianos também. Por que eu trouxe esse carinha aqui? Porque ele é um achado e aí eu queria mostrar ele para vocês. A gente mandou ele agora na seleção atual do Clube Vinhos de Bicicleta, a seleção Santé, que é a nossa seleção atualmente a mais nobre, né? Ele me lembra muito
em qualidade, em aspecto de qualidade, ele me lembra muito Brunello, de Montalcino, e Barolo. Só que ele tem a essência dele, o DNA dele. Por que eu falei que ele lembra em aspecto de qualidade? Porque são vinhos fantásticos, feitos lá em Emília-Romanha, uma DOC dessa região, ou seja, Itália do norte ali, né, da parte norte da Itália. Então ele tem aquele aspecto de rusticidade junto, mas são vinhos assim extremamente longevos, assim como Brunello, Barolo, né? Isso aqui é um 2012 e ele tá vivo aqui, cara. É muita fruta junto com toque de fazenda, com estrebaria, com aspecto de anis estrelado, né? Especiaria doce. O vinho tá vivo, a acidez dele ainda no ponto, né? Lembra que eu falei? Vinhos com essa característica, né, de acidez mais elevada, frescor mais elevado, são muito presentes, muito comuns lá na Itália setentrional, né, nessa parte mais ao norte da Itália. E esse aqui não foi diferente, ele é safra 2012 e ele ainda tem o frescor dele preservado. É um vinho que mistura essas características de fruta e toques rústicos. Isso não é só no aroma, é também no sabor, né? Ele fica marcado aqui, ele é um vinho de final longo e fica marcando essa questão, principalmente que eu falei de especiarias doces, né? Do anis estrelado, da canela, do zimbro, da pimenta preta. Tem muito essa questão aqui, além da fruta. A fruta não é uma fruta muito passada, não é uma geleia, né? Apesar dele ter 14% de teor alcoólico, o que a gente sente nele é uma fruta negra madura. Mas não é uma geleia, não é uma fruta em compota. Então isso é muito interessante também, vai nessa linha que eu falei de estilo dos vinhos do norte da Itália. Bom, isso aqui para quem quiser adquirir, inclusive esse vinho, que eu recomendo de verdade, a gente comprou ele num preço bacana aqui para vinhos de bicicleta, para o clube, sobraram algumas garrafas, eu vou deixar elas disponíveis no site, porque vale a pena. Para quem curte Itália clássico, né? Itália Brunellão, Chianti, Barolo, isso aqui é uma ótima pedida e está num preço muito bacana no nosso site. Vou deixar o link aí para vocês curtirem também. 2012 já evoluído. A gente guardou para vocês esse tempo todo. O vinho já está evoluidaço e faz muito sentido. Assim, é um vinho que você precisa ter na adega se você é fã desse estilão de vinho, beleza? Bom, o que mais que eu tenho para falar dele? A harmonização, né? A harmonização desse vinho aqui seria com pratos de média intensidade. Podem ter ainda uma gordurinha. Então deixa eu pensar aqui, ó. Carne de caça em geral, sei lá, um confit de pato, javali, isso eu acho que ficaria muito bacana com um vinho desse. Pratos vegetarianos eu acho que iriam muito bem, um cogumelo grelhado assim na churrasqueira com toque de defumação, acho que vai combinar muito, uns legumes salteados também, eu acho que ficariam muito bons com esse vinho. Então assim, é vinho para você trazer complexidade na comida e harmonizar com ele devagar. Não é o vinho para colocar na galera, né? Aquele vinho para você degustar devagar aí numa noite especial. Vinhaço. Uma descoberta para vocês aí. Já tinha ouvido falar da DOC Gutúrnio? Essa é nova aqui pro canal Vinhos de Bicicleta e é lá de Emília-Romanha. Galera, então tá aí esse aulão que a gente deu hoje de vinhos italianos. Mais uma vez, ficou faltando alguma coisa? Põe aí nos comentários. Quer saber mais de algum outro tema? Põe aí. Eu adoro falar sobre vinho italiano. Esse daqui era justamente para ser um tema mais macro, né? A gente tem curso de Itália aqui na Vinhos de Bicicleta, né? Em breve a gente vai soltar já a grade dos cursos pro ano que vem. E lembrando de novo o nosso roteiro, né? África do Sul, quem quiser saber mais, o link tá aí na descrição também do vídeo, pra gente viajar junto e curtir. E fiquei com vontade agora de fazer um roteiro pra Itália, né? Deu vontade. Imagina viajar por todas essas regiões, né? Uma viagem só, num país, só que provando uvas diferentes, vinhos com estilos completamente diferentes também. Eu acho que seria um roteiro muito interessante. Quem sabe, né? Tá interessado nisso? Fala aí nos comentários, que daí quem sabe a gente monta um grupo também, beleza? Compartilha com a galera esse vídeo, manda para todo mundo que você acha que gosta de vinho italiano também e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado por curtir com a gente até aqui. Cheers! Vinhaço! Faltou o jantar agora.